Bem, voltamos com o nosso programa Vai na Redação. Nosso convidado, Ricardo Senger, está falando sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que ele, no governo Percival e Marcos, ele liderou, né? E hoje se vê aí bastante discutido em razão da ciclofaixa que o atual prefeito instalou. Ricardo, eu estava falando do Conselho, que parece que também não foi ouvido nessa. E antes até de falar do Conselho, não posso deixar de registrar aqui que a ciclovia, que é um grande debate da cidade, e trouxe à tona o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que muita gente não sabia que nem que existia. Tão importante as ciclovias hoje, que em São Paulo já tem 200 quilômetros de ciclovia. Claro, São Paulo é uma metrópole, né? 200 quilômetros, mais 200 quilômetros, daqui a Torres acho que dá uns 200 quilômetros. Mas olha só que loucura. Então agora o prefeito Haddad quer passar para 400 quilômetros nesse mandato dele agora. Para ver que loucura isso aí tudo. 400 quilômetros, daqui a Florianópolis é 500 quilômetros. Então dá quase daqui a Florianópolis em ciclovia dentro de uma cidade. Isso é muito bom. Deixa o automóvel em casa, evita poluição, uma série de coisas. Bom, mas voltando então, o que existe na cidade? Um plano municipal de mobilidade urbana, e tem também, antes disso, o prefeito decidia, vamos colocar uma mão única aqui, vamos botar uma placa pare aqui, vamos mudar as paradas de ônibus, a rota dos ônibus, inclusive, né? A rota da empresa Montenegro, por exemplo, que faz o transporte público na cidade, também era discutida lá no Conselho Municipal. Ali, os diretores da estação têm que ir lá no Conselho Municipal de Trânsito dar explicação, o porquê do preço da passagem. Então o Conselho Municipal de Trânsito ele não é deliberativo, não que é decidido ali, tenha que ser o prefeito ouvir, mas ele é opinativo, né? Então, consultivo, né? Ele dá uma opinião, né? É uma consulta que o prefeito, é um órgão que o prefeito consulta, né? E esse órgão dá a sua opinião no final das contas. O que acha do prefeito botar uma mão única num local, de uma ciclovia mudar um projeto ou não, mas ele deve ser ouvido, porque quem faz parte do Conselho de Trânsito? Justamente a empresa Montenegro também faz parte, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Associação Comercial, OAB. Comercial, isso, no caso a OAB, a Associação dos Engenheiros, o CREA, também, né, pessoal técnico ligado, e a Prefeitura Municipal fazia parte, na época, eu era secretário, fazia parte, e também o diretor de trânsito da cidade, né? Então são pessoas muito ligadas a isso aí. Então muitas vezes também quando o assunto é táxi, por exemplo, que faz parte da mobilidade urbana, então era convidado 2 ou 3 taxistas também, ou eles vinham lá dar a sua opinião, né? E o prefeito pode basear muitas suas decisões no Conselho de Trânsito, pegar um bom respaldo para dizer para a população, não, mas eu ouvi o Conselho tem a brigada, tem isso, tem comunidade se manifestou. A comunidade se manifestou, está representada ali. Não é uma audiência pública, mas é a representação da comunidade que está ali. Então, passando isso aqui para o caso polêmico que existe agora, da ciclovia, foi quebrado um protocolo. Foi quebrado um protocolo. Não foi seguido o plano diretor aprovado e também não foi ouvido o Conselho de Trânsito, que são pessoas que largam do seu trabalho, né? Despendem horas, tem o seu nome ali e daqui a pouco também são cobradas na rua pelas entidades que eles representam. Mas tu não foi lá, tu não disse nada. Eles dizem, não, mas ninguém me ouviu, ninguém me chamou, mas o que estão fazendo lá então? Né? Quer dizer, vem para casa. A comunidade se sente traída. Se eles ao menos tivessem dito assim, não, nós não concordamos, e o prefeito tivesse ido contra, mas tudo bem, o prefeito não é obrigado assim a fazer o que eles querem, mas ao menos eles foram ouvidos, né? Olha, nós somos contra, mas o prefeito não ouviu, mas nem ouvi. Então isso me parece um deboche contra as instituições, isso faz parte das instituições da cidade, e isso também acaba respaldando o quê? Esse plano que foi apresentado, que existe na cidade, foi pago e tudo, ele até pode ser mudado, não tem problema, mas reúne as pessoas competentes, estuda aquilo, faz novamente uma audiência pública, enfim, porque é outro plano que foi feito, ele foi apresentado na Câmara de Vereadores.
Lá foi apresentado, foi dado as devidas explicações. Teve audiência pública. Audiência pública, foi feita a audiência pública, foi na Câmara de Vereadores, né? Então lá foi tudo apresentado e as pessoas ali puderam dizer seu sim, seu não, né? Estava aberta a comunidade, tudo. Por exemplo, durante a elaboração do plano, várias vezes foi noticiado no jornal, na imprensa, que estavam se solicitando opiniões da comunidade, soluções para muita coisa, e muitas pessoas mandaram suas opiniões lá. E as atas estão guardadas. Estão tudo guardado, né? Tudo é guardado para o trabalho ser feito, porque às vezes o técnico não se lembra de tal detalhe, daí a pessoa diz, não, mas aqui na minha rua ali, tu vê a parada de ônibus tem que mudar, ou aqui não pode ser uma única, por esse tal. Então foi feito um trabalho por gente que entende, né? Vamos supor assim, não é por amadores, né? Por pessoal entendido em trânsito, que eram arquitetos urbanistas, de especialidade em trânsito, né? Como existe também Porto Alegre, vai achar que na prefeitura de Porto Alegre é a brigada militar ou é um militar que tem lá que cuida do trânsito. Não, são engenheiros de trânsito, gente com especialização nisso aí, que conhecem a coisa, viajam o mundo, estão buscando soluções novas todo dia, né? Então, esse conselho, ele se sentiu traído. A Câmara de Vereadores se sentiu também, daí por consequência também traída, e como não caiu bem na comunidade, o que era? Então vamos supor o seguinte, indo para esse lado da ciclovia, que é o calor do debate hoje na cidade, tivesse o prefeito colocado a ciclovia, não mudou de lugar, mudou da Bento Gonçalves, mudou para Capitão Cruz. Poderia então ter usado um lado da Capitão Cruz, né? Um lado tirar o estacionamento. Aí muitos dizem, mas não pode descarregar o caminhão, não pode, mas sempre tem uma desculpa, não tem problema. Como é que outras cidades têm? Buenos Aires tem as avenidas lá, um lado é ciclofaixa, é pintado de vermelho também e não tem problema nenhum. E como é que eles descarregam coisa em Buenos Aires? Buenos Aires tem 14 milhões de habitantes, né? E em Montenegro não pode descarregar nada, tem 60 mil pessoas. Não, tudo tem horário, tem jeito para fazer as coisas, né? Tudo tem um jeito. É que então o que ocorre? Por exemplo, a gente tem cidades aí, né? Eu tenho viajado, tenho visto assim, por exemplo, aí perto daqui, Campo Bom também. Campo Bom tem uma ciclovia no meio de uma avenida, mas é a avenida, Dr. Max. Tipo a nossa Via 2, não tivesse grama naquele inteirinho, naquele espaço no meio, não tivesse grama, ali Campo Bom fez uma ciclovia. As pessoas caminham, tem ciclovia. Sim. Né? Mas não obstruiu. Estância Velha tem uma coisa parecida. Estância Velha também tem uma coisa parecida com isso. Exatamente. Mas não pegar uma rua, né? A comunidade é contra, se não pegar uma rua, porque essa rua ali ela ficou ruim para o tráfego, né? Ficou ruim. Então caminhão e ônibus num cantinho ali, numa pista daquelas não se adequam. Sem um tem que invadir a ciclofaixa, né? Então tem sérios problemas de trânsito ali. E também tem que se pensar assim, nem todo mundo que vem de bicicleta para o centro vai passar ali, né? Tem gente que usa aquilo ali um pouquinho, sai, vai para outras ruas e tudo, então não ficou uma coisa, me parece muito boa assim. Técnicos mesmo, pode até um ou outro ciclista gostar daquilo ali, mas é ciclista. Mas os técnicos, que o departamento, vamos dizer, o Conselho de Trânsito e os técnicos, enfim, pessoas que entendem da matéria, tanto é que o diretor de trânsito, que é um coronel da brigada, ele é especialista em trânsito, o Borges. Ele tem formação e professor. Foi coordenador, né? Pedido de demissão. Sim, ele foi diretor de trânsito e o coronel Borges tem especialização e é professor do Serviço Nacional de aprendizagem, então, ele dá aula para caminhoneiro e trânsito. Ele é professor, especialista, tem estudo, ele é formação. E ele tanto achou um absurdo que é isso, que se retirou. Porque houve um rompimento do prefeito, em primeiro lugar com a autoridade municipal, que é o diretor de trânsito. Perfeito. Né? E com o conselho de trânsito também. Então houve um rompimento. Né? Não adianta por exemplo, assim, um grupo de ciclistas ser a favor, a Associação dos Ciclistas de Montenegro é a favor, mas isso são 40 pessoas. Né? Os que entendem de trânsito mesmo são aquelas pessoas que estão vendo ali, não só a bicicleta, estão vendo ali o transporte público municipal, eles estão vendo ali as pessoas que andam de a pé, estão vendo sinaleiras, estão vendo caminhão, estão vendo uma série de coisas, né? Um conjunto da obra eles veem, o especialista de trânsito. Né? Então o ciclista não pode olhar, porque ele não entende do trânsito. Quem entende do trânsito, ele olha num aspecto mais global. Então essa é a situação que deu o conflito. Né?
O Ricardo, e o projeto ele vinha sendo bem feito a princípio, né? Assim, ele veio desde a Bruno de Andrade, aí na Júlio de Castilhos, ele vinha bem, né? O pessoal estava respeitando e concordando, bem pintadinho, bem sinalizado. E aí chegou ali no Capitão Cruz, deu aquela guinada ali para tudo que é lado, né? Sem técnica nenhuma, né? E esse foi o grande problema, porque até vinha bem, né? Vinha assim, como estava no plano. Eles reclamavam também que a ciclovia, eu vi o prefeito em determinado momento reclamar que a ciclovia na Ivan Zimmer também estava do mesmo lado da parada de ônibus, enfim. Mas o conflito às vezes também não é tão grande lá, que o movimento não é tão grande, na época não era, né? Então, mas agora foi corrigido, enfim. Mas é que no centro da cidade o conflito é muito grande. É muito movimento de bicicleta, não é só a bicicleta e o ônibus que tem conflito, que tinha na Ivan Zimmer, não. Aqui é com tudo, é com caminhão, é com gente de a pé, é com sinaleiro, com tudo. Então o conflito é muito grande. Então faltou esse diálogo, houve esse rompimento com as instituições e essas instituições, tem pessoas que representam elas, já foram para a justiça, foram para o lado da promotoria, né, e vereadores, enfim, hoje já vejo nos jornais que querem ir para o lado de CPI também, né. Então, a justiça mandou parar. A justiça mandou parar, a promotoria sugeriu a paralisação, a promotoria não tem competência para mandar parar, mas aí a sugestão da promotoria não foi acatada, e aí a promotoria entrou na justiça e a justiça tem esse poder de decisão, né? Então teve que parar. Então agora a gente não sabe quanto tempo vai levar isso aí tudo, né? O prefeito pode recorrer, tem segunda instância. Perfeito. Né? Ele pode recorrer, a gente não sabe quanto tempo vai ficar a ciclovia aí na cidade, pode ficar até 1 ou 2 anos ainda parado, o senhor é advogado deve saber melhor que eu. Mas faltou essa parte do diálogo. Então o plano também, eu não sei se vamos falar mais sobre essa ciclovia ou vamos falar mais outras coisas de planos também, doutor Marcos aí. Podemos falar de outros assuntos também, né? Perfeito. Não, muito bem. Ricardo, assim, para encerrar o assunto ciclovia, o fato é que, eu vejo a tua opinião e assim das pessoas, ninguém é contra a ciclovia. Ninguém é contra. A comunidade até acho que é a favor. O problema é obedecer um plano que foi instituído, né? E técnicos, né? Na prefeitura, na verdade a prefeitura gastou com técnicos que entendem isso, né? E o prefeito sem projeto, sem coisa nenhuma, foi lá e fez por conta. Aí houve esses agravantes aí, que o próprio diretor de trânsito, que é um coronel com especialização, porque às vezes não quer dizer que seja coronel da brigada tem que entender de trânsito, ele pode entender muito bem de cuidar de um presídio, por exemplo, né? Mas esse entende de trânsito, que é a especialidade dele. E aí entrou no conflito também o Conselho Municipal de Trânsito, e esse Conselho Municipal de Trânsito tem gente muito boa lá dentro, que entende bastante de trânsito. Gente que já está há muitos anos lá, que acompanhou esse processo todo, né? Me lembro até do engenheiro Colares ali, que era da minha época lá, bastante combativo, Colares e tudo, pessoal da Aviação Montenegro, enfim, todas essas entidades, Brigada Militar aí, se coleta muitas informações importantes no Conselho de Trânsito, é um debate muito interessante, né? Ali existe muita memória, doutor Marcos. Isso é importante. Muita memória de gente que já debateu coisas aí. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo e depois eu queria que o Ricardo declinasse aí para nós daquele plano de mobilidade urbana feito por técnicos, como o Ricardo falou ali, os destaques daquilo ali, o que foi obedecido, o que não foi, o que ainda pode ser feito, o que pode melhorar. E também, para encerrar o nosso assunto de ciclofaixa, se tu concorda que seja tudo destruído, refeito, assim por diante. Mas isso nós voltamos no próximo bloco, né, para falar sobre esses assuntos aí. Nós já retornamos em segundos.